Estimados alunos, vão ver dois pontos importantes da matéria: a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro. Antes de dar seguimento a esses dois pontos, vamos fazer um pequeno resumo da aula acerca da formação dos contratos e ver as suas premissas gerais. Primeira premissa geral: a proposta vincula e obriga o proponente. O que quer dizer que a proposta vincula? Ele obriga. Isso quer dizer que, se o proponente não honrar com o teor da sua proposta, ele pode ser responsabilizado civilmente por isso. Não se esqueçam das premissas gerais, não se esqueçam que na formação do contrato é como se fosse uma via de mão dupla. Além da proposta, tem que haver aceitação. Lembrar das premissas gerais. Se junto com a proposta ou antes da proposta chegar ao arrependimento, prevalece o arrependimento. Se antes da aceitação ou ao mesmo tempo da aceitação chegar ao arrependimento, prevalece o arrependimento. Lembrar que o nosso código adota como regra geral a teoria da expedição. Para eu não precisar me submeter à teoria da expedição, o proponente tem que fazer duas coisas. Primeiro, colocar prazo na proposta e informar que aquele prazo vale a partir da chegada ao conhecimento do proponente da aceitação. Então eu dou 5 dias, o aceitante tem que provar que chegou ao meu conhecimento até o 5º dia. Eu fazendo isso, eu inverto a ordem da regra geral do código que adota a teoria da expedição. Ou seja, essa teoria foi consagrada pelo nosso código, mas a gente sabe que o Código Civil traça premissas gerais. O que vale é o acordado entre as partes. E se as partes acordarem de que a proposta vale por 5 dias a chegada de conhecimento do ofertante, é o que vai prevalecer. Eventuais outras dúvidas nós vamos dirimir na web aula que teremos essa semana acerca da formação dos contratos. Vamos dar seguimento então à segunda parte desta aula. Estimados, dando início então ao Instituto da Estipulação em favor de terceiros, vamos dar um exemplo prático para um melhor entendimento. Imagine a seguinte situação. Vamos abrir o quadro aqui para dar o exemplo para vocês. Imaginem que A celebre um contrato de seguro de vida com a seguradora S, deixando X como beneficiário. Essa junção de vontades aqui, lembrando que esse tipo de contrato é uma exceção ao princípio da relatividade dos contratos. O que determinava o princípio da relatividade dos contratos? Os contratos só geram direitos e obrigações entre os proponentes. Aqui, A vai celebrar o contrato com S, mas alguns efeitos terão para o X, que é o terceiro o qual o contrato foi estipulado. O estipulante é o A. O A contrata com a seguradora S. Muitas vezes, X não tem nem conhecimento da existência desse contrato. Vamos ver o que diz o 436, então. O 436 determina que o que estipula em favor de terceiro, lembra, A celebrou um contrato com a seguradora S em favor de X. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, aquele A que fez o contrato com a seguradora, o caput do 436 determina que ele pode exigir o cumprimento da obrigação. Por outro lado, o parágrafo único vai determinar o seguinte, aqui nos termos: ao terceiro em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la. Ou seja, o X, ele também, o estipulado, também pode exigir o cumprimento da obrigação. Todavia, entretanto, fica sujeito às condições e às normas do contrato. Não se esqueça que quem celebrou o contrato foi A, celebrou o contrato com a seguradora S. Esses são os contratantes. Até o princípio da relatividade dos contratos determinaria de que
os efeitos desse contrato só gerariam efeitos entre A e entre S. Mas aqui, estimados, é uma exceção. Aqui, aquele que estipulou A pode exigir o cumprimento da obrigação. O X também pode exigir o cumprimento da obrigação, mas é claro, ele vai ter que respeitar os termos do contrato. Ele vai ter que respeitar o que o A contratou com S. É o que diz a parte final aqui, ó. Ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. Se a ele anuir e o estipulante não inovar nos termos do artigo 438, que a gente vai ver a seguir o que diz o 438. Vamos ver e depois a gente volta para o 437. O que diz o 438? O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado. O estipulado lá, o X, pode ser o quê? Pode ser substituído. Isso num contrato de seguro de vida, a gente chama de endosso. Ele pode a qualquer momento, porque o A celebrou o contrato com S, ele pode a qualquer momento sacar fora, tirar, substituir o X e colocar YZ no lugar dele. O 438 determina exatamente isso. E o 436 remete ao 438 na parte infine, ou seja, se ele não inovar, quem estipula pode exigir o cumprimento da obrigação, o estipulado pode exigir o cumprimento se a causa já se deu, obedecendo os termos do que foi ajustado pelos contratantes primários, e ele também só vai poder exigir o cumprimento da obrigação se o estipulante não inovou, ou seja, ele não foi lá para o 438 e substituiu o beneficiário do seguro no exemplo que foi dado. Vamos ver o que diz o 437, então. Se é o terceiro em favor de quem se fez o contrato se deixar o direito de reclamar a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Vamos imaginar, então, que nessa proposta tenha uma cláusula de indenização por incapacidade para o trabalho. Se essa causa ocorrer, o estipulado, o X, pode exigir o cumprimento da obrigação, é o que reza os termos do artigo 437. Então, vamos ver as premissas gerais. O 436 determina o seguinte, que o que estipula em favor do terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação, o estipulado X pode exigir o cumprimento da obrigação, limitando-se aos termos do contrato e respeitando se não houve uma inovação por parte do estipulante, ou seja, uma substituição do X por Y ou Z. E ver também que, ao acontecendo os termos da proposta realizada entre o A e o S, o X poderá exigir se a causa ao que ele tinha direito de recebimento se deu, por exemplo, era uma cláusula de incapacidade para o trabalho, e o estipulante para receber essa cláusula era X, o X tem o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação. Vamos ver agora, então, o artigo 439 do Código Civil, que cuida do instituto da promessa de fato de terceiro. O que reza o artigo 439? Inicialmente, vamos se ater aqui ao seu caput. Aquele que tiver este prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Vamos, para dar um exemplo, novamente voltar lá para o nosso quadro branco. Imagina a seguinte situação. O sonho da vida de Maria é que no dia do casamento dela, o cantor Belo compareça e cante para os seus convidados. Eu, professor Denis, tenho conhecimento desse desejo de Maria e eu conheço o cantor Belo e falo para Maria o seguinte, olha, pode deixar que no dia da festa do teu casamento o cantor Belo vai comparecer e vai cantar para os seus convidados.
Vamos voltar agora para entender e compreender o artigo 439 com esse exemplo. Vamos ver de novo o que diz aqui 439. Ele vai determinar que aquele que tiver prometido fato de terceiro. Eu, professor Denis, prometi para Maria que no dia do casamento dela iria cantar para os convidados o cantor Belo. Se no dia do casamento, na festa de casamento de Maria, o Belo não comparecer, quem será responsabilizado foi aquele que prometeu, olha o que diz o caput de 419, aquele que tiver prometido. Quem prometeu? Eu prometi, o professor Denis prometeu. Fato de terceiro. Não sou eu que vou cumprir a obrigação, é um terceiro que vai cumprir, o cantor Belo. Se por acaso o cantor Belo não comparecer, quem vai responder por perdas e danos foi aquele que prometeu. Nesse meu exemplo, quem prometeu fui eu, professor Denis, que prometeu. Eu serei responsabilizado por perdas e danos quando este não executar. Se o cantor Belo não sabia de nada e só existia a minha promessa para Maria, olha, no dia do teu casamento, o cantor Belo vai comparecer e vai cantar para os teus convidados. Se o cantor Belo não comparecer, o que reza o 439 no seu caput é: eu serei responsabilizado, claro, se houver perdas e danos, né? Nesse caso, imagina em número o dano material e o dano moral que isso pode, essa promessa não cumprida pode advir. Gente, a gente está diante de um instituto aqui que não cai em prova, despenca, tá? Já caiu várias vezes na prova da ordem e quando você cair na tua prova isso, você vai lembrar dos meus exemplos. Já caiu na prova da ordem que um radialista prometeu para o dono da rádio que um político famoso tal dia ia comparecer para dar uma entrevista e o político não compareceu, sendo que o político não anuiu, o Belo não concordou, porque se o político, se o Belo anuir e concordar com a promessa, ele passa também a ser responsabilizado. Aqui é uma regra geral. Se eu comprometi um fato que só terceiro pode cumprir, e esse terceiro muitas vezes aqui não sabe de nada, nem sabe da existência dessa promessa, será responsável civilmente aquele que prometeu o fato, não o terceiro. O terceiro só vai ter obrigação também de indenizar caso ele tenha anuído a esse contrato, que tenha também concordado com esse contrato e participado dele. O que diz o parágrafo único? Vamos olhar agora o parágrafo único que determina o seguinte do 439. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do prometente, dependendo da sua anuência, o fato a ser praticado. E desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Aquele exemplo clássico, né? A é casado com B e promete para um amigo X que ele vai até o cartório e vai celebrar um contrato de fiança, que é um contrato acessório a um contrato de locação. Só que ele é casado, o prometente, pelo regime da comunhão universal de bens. Ou seja, vocês vão aprender mais tarde no direito civil, direito de família, que nesse regime eles são solidários, né? No amor e nos negócios, são solidários plenos. Então, nesse caso, vai precisar ter a outorga uxória, ou seja, para ele ir no cartório e comprometer o patrimônio, ele vai ter que levar junto a cônjuge. Só tem validade esse contrato se a outra parte for. É exatamente isso que diz o parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge. E, caso tenha necessidade de indenizar aquele que prometeu o fato de terceiro, só que nesse caso o terceiro é o meieiro, é o cônjuge, nesse caso, não, de acordo com o parágrafo único, não vai ter necessidade de indenizar, porque não teria coerência. Aqui o terceiro vai ser afetado. No exemplo do Belo, o patrimônio dele não vai ser afetado. Mas no exemplo, quando o terceiro, o qual eu prometi comparecer, eu prometi para o meu amigo que a minha esposa comigo
iriam até o cartório celebrar um contrato de fiança, porque isso é obrigatório para o regime de bens. Eu casei para o regime da comunhão universal, não tem validade a fiança se não tiver a outorga uxória. Eu, sabedor disso, eu tenho que levar, e eu não levo. Esse amigo poderá requerer uma indenização? Bom, primeira coisa, ele vai ter que verificar o regime de bens. Caso eu seja casado pelo regime da separação total de bens, ele terá sucesso numa ação indenizatória, porque ele vai pegar e vai fazer a constrição e a expropriação de patrimônio próprio daquele que prometeu o fato de terceiro. Se por acaso, pelo regime de bens, os bens que irão futuramente satisfazer futura execução numa ação indenizatória, se o patrimônio for comum, não vai ter obrigação de indenizar. É só ver o que diz o parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá. Então, quando o terceiro for cônjuge e o patrimônio for comum, o patrimônio a ser comprometido em eventual indenização, não haverá a responsabilidade. Ou seja, esse amigo, o qual eu prometi comparecer com a minha esposa a fazer uma fiança, se ele verificar que o patrimônio é comum, ele nem entra com a ação, vocês vão orientar, nem entrar com a ação, porque ele não vai ter sucesso. Agora, se por acaso ele for no cartório de registro de casamento, verificar, por exemplo, que o regime adotado da separação total de bens, ou por acaso foi o regime da comunhão parcial, que tenha, isso pode acontecer, um pacto antinupcial que retire aquele bem da comunhão, aí sim, eu verificando o pacto antinupcial, e eu verificando o regime de casamento, e eu verificando que o patrimônio não é comum, eu terei sucesso nessa ação indenizatória. Se o patrimônio for comum, o parágrafo único diz que não haverá responsabilidade. O fato, resumindo, desse instituto da promessa de fato de terceiro. Quando eu prometo um fato que terceiro vai cumprir e o terceiro não cumprir, eu serei responsabilizado. O terceiro só será responsabilizado se também ele anuir. O que diz o 440? Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outro e se esse, depois de ter obrigado, faltar à prestação. Olha, se o belo se comprometeu perante a Maria, ele, perante ela, a comparecer, eu deixo de ter responsabilidade, a não ser que eu estipule isso em contrato. E quando eu falei para vocês que, na maior parte das vezes, tanto eu quanto o belo terei responsabilidade, porque isso é muito comum em contrato de promoção de eventos. Imagina, eu prometi o belo a comparecer e cantar para uma prefeitura. O belo vai participar do contrato. Eu e ele seremos responsáveis, porque o contrato de promoção de eventos vai ter essa previsão. Mas se não houver essa previsão, vai para a regra geral. Se o belo se comprometeu diretamente para a Maria, eu, Denis, deixo de ter responsabilidade. Vamos lá no início. Se eu prometi o fato terceiro do belo comparecer no casamento de Maria e o belo não sabe de nada, eu serei responsabilizado. Se o belo sabia e se comprometeu perante Maria, belo será responsabilizado. Se eu tiver um contrato com o belo dizendo que se ele não comparecer, ambos serão solidários em indenizar Maria, vai prevalecer o contrato. E volto a repetir, é muito comum em contrato de promoção de eventos, ambas as partes terem pelo menos parte da responsabilidade caso não aconteça o show, não aconteça o evento, não aconteça essa obrigação de fazer nesse meu exemplo que foi dado. Então, aqui só muda os personagens. Então, quando vocês veem uma história, já caiu na prova da ordem, por exemplo, a empresa A celebrou um contrato com a empresa B, prometendo que a empresa C iria entregar o material na sede da empresa B. Só que a empresa C não sabia, não anuiu desse contrato. A A prometeu para B, a A será responsabilizada. Se C não entregar o material, A será responsabilizada, porque é isso que diz o caput do 439.
Até a próxima aula e um abraço a todos.